Olá, sexto ano, tudo bom com vocês? Vamos iniciar mais uma aula de ciências? Então aqui é o professor Fabiano e nós vamos conversar hoje na nossa aula número 55 ainda sobre visão. Ainda sobre visão, Fabiano? Já são duas aulas, essa vai ser a terceira? Com certeza. Lembra que eu já falei anteriormente que a gente está trabalhando os sentidos? Já falamos do tato, já falamos da audição, já falamos um pouquinho do paladar, sobre o olfato. E agora, quando a gente está trabalhando a visão, é um sentido mais complexo, cheio de detalhes. Então, a gente tem que falar de cada estrutura que faz parte do nosso olho. Então, a gente já falou um pouquinho sobre a visão, a importância da luminosidade, que graças à luz do ambiente, natural ou artificial, a gente consegue enxergar os objetos do cotidiano. Já falamos das células que são responsáveis por essa captura de luminosidade. Você lembra o nome? Foto, o quê? Foto é luz, né? De luminosidade. Então, são os fotorreceptores. Conhecemos os dois tipos, cones e bastonetes. Você acredita que a nossa aula de hoje a gente vai se aprofundar nesses dois tipos de células? E ainda a gente falou de muito mais partes sobre os nossos olhos. Falamos das membranas que formam da parte mais externa até a parte mais interna do nosso olho. Falamos da esclera, que é a parte branca do olho. Falamos da coreoide, que é a parte intermediária que tem um pigmento, que forma o que mesmo? A nossa íris, que é a parte colorida dos nossos olhos. E você lembra o nome da estrutura que fica no centro da íris, que aumenta de tamanho, dilata, ou ela se contrai, fica pequenininha, que ela é responsável por facilitar ou não a entrada da luminosidade? Você lembra? Você fez até uma experiência. Isso mesmo, né? É a nossa pupila. E a última camada, que é a mais interna, é a retina, que a gente vai continuar a falar na nossa aula de hoje. Mas antes da gente começar, vamos para os nossos recadinhos? Chamou todo mundo para participar da aula, chamou a pai, chamou a mãe, chamou o irmão, até o gato está participando da aula? Pegou o teu caderno? Não se esqueça, independentemente de onde você acompanha essa aula, pode assistir pelo canal aberto de televisão, no YouTube, né, no aplicativo Aula Paraná, não importa. O legal, o importante é que você acompanhe as aulas Paraná. Você está registrando a sua presença no aplicativo? Acesse o aplicativo, primeira atividade que é obrigatória, resolve a atividade, clica em enviar, a tua presença está garantida. Mas Fabiano, uma pergunta, e eu que não estou conseguindo acessar o aplicativo, eu não tenho como acessar, eu vou ser prejudicado? Pelo contrário, você vai entrar em contato com a sua escola, com o seu colégio e vai ver o dia que eles estão fornecendo o kit, que é o material impresso mais as atividades. A família, um familiar, o responsável vai pegar esse material para você. Você vai estudar aí na tua casa, vai fazer a leitura, você vai resolver os exercícios e vai ver novamente quando a escola está recolhendo essas atividades. Um responsável seu vai levar essa atividade e pronto. Você também vai ter os teus registros garantidos. Vamos começar nossa aula? Então, aula 55, nós vamos falar agora do funcionamento do olho. Na 54, nós falamos da estrutura, das estruturas que fazem parte do olho. E, na aula anterior, na 53, nós apresentamos o assunto visão. E como não pode ser diferente, toda vez que a gente começa uma aula, correção das atividades da aula anterior e a gente relembra o que a gente estudou. Pergunta número 1. Os óculos escuros são usados para proteger os olhos contra a luminosidade excessiva. Compare a ação exercida pelos óculos escuros às mudanças de tamanho da pupila dos olhos. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre aquela animação que eu mostrei nas duas aulas anteriores, onde a pupila ela dilata, né? Ela fica maior, o seu tamanho fica maior, aonde eu estou num ambiente mais escuro. Então, ao abrir de tamanho, ela tenta capturar a pouca luminosidade que esse ambiente oferece. Mas quando está muita luz, muito forte, a gente até agride um pouco o olho, eu vou fechando o olho ou coloco o óculos escuro, a pupila se contrai, ela diminui, porque já tem luz suficiente. Então, ela não precisa estar bem aberta para capturar o máximo possível. E era isso que o exercício pedia, essa comparação. Então, na claridade, é o momento que nós usamos o óculos,
né? O óculos de sol. Então, a nossa pupila, ela tende a quê? A diminuir de tamanho, né? De diâmetro. E menos luz vai penetrar nos nossos olhos. Então, a função do óculos escuro é muito semelhante. Quando nós colocamos essa lente revestida com aquela coloração, é uma barreira onde menos incidência de luminosidade vai chegar até os nossos olhos. Perfeito? Resolveu a atividade, conseguiu acertar? Se não acertou, não tem problema, é natural a gente errar, não colocar as mesmas palavras do professor. Veja se você escreveu a mesma ideia, mas com palavras diferentes. Então, você acertou o exercício. Mas, porventura, se você não conseguiu resolver esse exercício ou errou, vai apagar, eu vou dar um tempinho para você corrigir e a gente já volta para começar a aula de hoje. Exercício corrigido naquele capricho que eu sei que vocês têm. Eu já conheço o material de vocês. Agora vocês vão deixar um pouquinho de lado esse caderno. Lembra que eu falei que toda vez que a gente está tendo as nossas aulas, e não vale só para ciências não, educação física, arte, história, geografia, até matemática, você tem que estar num local tranquilo. Então veja onde que você está acompanhando essas aulas. É no seu quarto? Você tem uma mesinha, uma escrivaninha onde está tudo tranquilo? Não tem muito ruído, não tem muito barulho, tem a luminosidade ideal para você estudar. Se você está estudando na sala, você está sentadinho direitinho, você está no sofá, você está numa cadeira, você está acompanhando na mesa da cozinha. Lembra quando nós estudamos o sistema nervoso central e periférico e nós vimos como os estímulos do ambiente afetam a compreensão de certas informações? Então, se você está num ambiente que não é muito propício, com pouca luminosidade, olha a importância da luz para você me ver o conteúdo.
ruídos, barulhos, vai interferir nos teus estudos. Então, acompanhe as nossas aulas sempre num ambiente mais adequado. Não esquece a postura certinha, sentar direitinho para dar tudo certo. Então, vamos ver a nossa aula de hoje. Olha que eu trago para vocês 3 imagens. Então, vamos comparar? A primeira imagem, Fabiano, acho que ela é meio antiga, porque ela está preto e branco. O que será que esse homem está fazendo? Você já observou algum aparelho, um aparato muito parecido com esse? Vamos para a segunda situação. Fabiano, essa situação aí é mais atual, está colorida, tem até a moça está segurando um dispositivo que até eu tenho. E a terceira situação? Também é atual, ela é colorida, o rapaz também está segurando um aparato, um dispositivo na sua mão. O que essas imagens, essas 3 imagens têm em comum? Então vamos para as nossas perguntas? Você conhece os objetos utilizados pelas pessoas nas imagens acima? E quais são as semelhanças nos objetos? Então eu vou dar um tempinho para vocês, reparem na primeira imagem. O que ela mostra? Reparem na segunda imagem, o que ela mostra? E reparem na terceira imagem e o que ela mostra. Eu vou dar um tempinho para vocês pensarem, discutir com quem está perto. Se a avó passou, vó, vem cá me ajudar. Se o irmãozinho passou e deu sopa, pega ele, põe para sentar no sofá e discutam o que elas têm em comum. E eu já volto para a gente conversar sobre isso. Fabiana, eu andei pensando, eu olhei as imagens, meu pai passou, minha mãe estava aqui me acompanhando, a gente até conversou. A primeira imagem, eu não conheço, eu nunca vi. Acredito que muitos de vocês nunca
tiveram um contato, talvez pessoalmente, numa situação da primeira foto. A primeira foto se chama fotógrafo lambe-lambe. É um fotógrafo que muito tempo atrás existiam nas cidades. Se você reparar, as 3 imagens, elas representam a mesma coisa em épocas ou situações diferentes, onde 3 pessoas estão utilizando dispositivos, aparelhos ou aparatos que possuem lentes. São máquinas fotográficas. Então, a primeira é uma máquina fotográfica um pouco mais antiga. Ela tem um tripé, ela tem um conjunto de lentes e o fotógrafo está debaixo desse pano escuro para fotografar as pessoas que ficavam nas praças, os namorados, pessoas de idade conversando, alimentando os pássaros. Então, era muito comum em anos anteriores, em décadas anteriores, em cidades mais do interior, nas pracinhas, encontrar o fotógrafo lambe-lambe, aonde ele fotografava as pessoas, uma foto 3x4 para colocar num documento. A segunda situação, ela é mais atual. Os nossos celulares, os nossos smartphones fazem muitas coisas, incluindo tirar fotos. Então, uma pessoa está passeando, está viajando, viu uma coisa legal, tira uma foto. E a terceira imagem já é um fotógrafo profissional, acreditamos que é um fotógrafo profissional pelo tamanho da sua máquina fotográfica. Olha o conjunto de lentes, é uma lente muito grande, onde ele provavelmente está tirando fotos de registros da natureza. Então, você conhece os objetos utilizados pelas pessoas na imagem? A maioria pode ter dito sim. Talvez a primeira imagem, a primeira máquina fotográfica, não é do nosso costume. Mas se você perguntar para os seus pais ou para os seus avós, eles vão lembrar desse tipo de máquina. Quais são as suas estruturas? Mais ou menos eu já dei a resposta. Se elas são máquinas fotográficas, incluindo a do celular, porque ela tem uma lente, se você pegar o seu celular e virar, ela vai ter a câmera frontal, onde a gente faz a selfie, e a de trás, onde a gente tira a maior parte das nossas fotos. Nas 3 câmeras, eu tenho lentes. E eu vou fazer a captura de uma imagem, de um cenário, de uma construção, de um evento da natureza, uma flor, um animal, ou como o senhorzinho aqui tirando as fotos das pessoas na praça. Então, eu estou registrando imagens, situações. E para isso eu preciso de luz. Você entendeu o comparativo da nossa aula? Por que eu trouxe a câmera fotográfica para a nossa aula de hoje? Eu posso fazer uma analogia, eu posso fazer uma comparação da máquina fotográfica com o nosso olho. A máquina fotográfica tem uma lente. O nosso olho também tem uma lente. Tanto a máquina quanto os nossos olhos observam tudo que está à nossa volta. E a luz é a responsável para que essa luminosidade chegue e capture e faça o registro dessas imagens. A diferença é que a nossa imagem no nosso olho, ela é formada na retina. Lá, os nervos vão levar essa informação até o cérebro e ele vai converter e nós vamos visualizar. Eu estou vendo você sentadinho acompanhando a nossa aula. Já na primeira imagem do fotógrafo lambe-lambe e a terceira imagem, que é do fotógrafo profissional, a imagem ela vai ser registrada num filme, numa película. Já a segunda imagem no celular, ela é registrada, ela é gravada digitalmente. Então, eu tenho estruturas muito semelhantes numa máquina fotográfica que se equivalem, que podem ser comparadas ao olho humano. Nós até temos uma estrutura muito parecida com a nossa pupila, que abre e fecha conforme a luminosidade na câmera. Eu tenho o diafragma, eu tenho o obturador, onde ela vai abrir e fechar para fazer a captura dessa imagem. Legal, a gente perceber que o homem construiu algo, a câmera, muito parecida com o nosso olho. Então, vamos adiante. Só é possível enxergar em ambientes com alguma iluminação. Isso a gente já falou na nossa aula 53. Então, graças à iluminação natural do sol ou artificial, das lâmpadas, de um fósforo, de uma vela, de uma lanterna, até da luzinha do celular,
Eu consigo ver vocês, os seus familiares, a sua casa, eu estou vendo a sala, eu estou vendo o teu quarto. Então, isso eu só consigo ver porque tem luminosidade e tem luz aí na tua casa, do sol ou da lâmpada. Então, a luz estimula os receptores da retina. Então, as células presentes na retina são sensíveis à luz. Você lembra o nome desses receptores? Isso mesmo, fotorreceptores. Então, eles são sensíveis à luz. Quando a luz chega neles, eles recebem essa luminosidade, fica registrado e é convertido em impulso. Então, eu trago aqui para vocês uma imagem do olho, né? Tirei todos os nomes, embora eles são importantes, a gente está se prendendo agora só nos cones e nos bastonetes, que são as células, né, responsáveis pela captura da luz. Então, aqui eu tenho um olho humano, as suas 3 camadas, lembra que a gente falou? A esclera, né, a corióide e a retina. Então, hoje, das 3, nós vamos nos prender na retina, porque é nela que ficam os fotorreceptores. Então, a luminosidade entra, né, pela parte frontal do nosso olho, pela córnea, chega na íris, passa pela pupila e essa luminosidade vai ser projetada no fundo do nosso olho, né, no fundo da parede da retina. Essa imagem ela vai ser capturada, né, pelas células que são sensíveis à luz, os bastonetes e os cones. Então, eu ampliei esse fundo do olho, a nossa retina, e mostro essas células dispostas lado a lado, onde estão capturando a luminosidade e, consequentemente, vai ter a formação da imagem. Enxergamos um objeto porque os raios luminosos que ele emite ou reflete atingem a nossa retina e estimulam, então, os fotorreceptores e, consequentemente, as informações, esta imagem, vão ser levadas até o nosso cérebro. Bem simplificado, eu trago para vocês nessa imagem este processo de visualização de um objeto. Aqui a gente tem uma árvore. Então, percebam, claro que aqui é um desenho, o olho é bem maior que a árvore, só para a gente ter uma ideia de como funciona, é uma representação. Então, aqui eu tenho uma árvore, né? Um pinheiro, olha que bonito. Então, nós temos o nosso olho, com todas as suas estruturas. Então, veja, tem um sol que está iluminando o local onde essa árvore está plantada. Então, ela está iluminada. Você enxerga? Você enxerga, graças à luz. Então, o que acontece? A luminosidade, né, a luz, vai bater nessa árvore e vai ser refletida e vai penetrar os nossos olhos. Vai chegar na córnea, que é aquela película transparente que reveste a esclera, que é a parte branca dos nossos olhos. Chega até a íris, que é a nossa região colorida. Nesse caso aqui está com essa cor rosa, embora não exista essa cor do olho, só se eu colocar uma lente de contato. E no centro eu tenho a nossa pupila, que abre e fecha conforme a luminosidade dela. Após, eu tenho a nossa lente. Nós temos a lente no nosso olho, né? Então, nós temos o nosso cristalino, que faz um equiparativo, né? A gente vai comparar com a lente da máquina fotográfica. Essa função do cristalino, ele vai unir, né? Ele vai fazer com que esses raios luminosos fiquem mais próximos, a imagem fique focada e vai ser projetada lá no fundo do nosso olho, na nossa retina. Você percebeu alguma coisa de estranha nesse desenho? Será que você se pergunta, eu acho que o Fabiano escolheu um desenho errado? Olha o pinheiro, olha a árvore, lá no fundo do olho está projetado de ponta cabeça. E é assim mesmo. Então, toda a imagem que nós observamos no cotidiano, é verdade, ela é projetada de ponta cabeça lá no fundo do nosso olho. Porém, vocês não estão me vendo de ponta cabeça. O que acontece? O nervo óptico manda essa informação para o cérebro e o cérebro vai converter e recoloca na sua posição original. Então, ninguém vai ficar vendo as coisas de ponta cabeça, só se você ficar de ponta cabeça. Então, vamos para o nosso primeiro quiz de hoje? Já que a gente falou que essa imagem da retina é levada para o cérebro pelo nervo
Então, a gente vai perguntar sobre o nervo. Primeiro quiz da aula de hoje, porque são 3. Qual é a função do nervo óptico? Eu acho que eu já meio expliquei, né? Na aula anterior, na tela anterior. Então, vamos ver se você prestou atenção. Letra A. O nervo óptico é responsável por focalizar a luz. Letra B. O nervo óptico é responsável por guardar as imagens do cérebro na mente. Letra C. O nervo óptico é responsável por levar as informações do olho para o cérebro. Ou é a letra D? O nervo óptico é responsável pela produção de substância gelatinosa no olho. Todas parecem corretas, mas só tem uma correta. Vou dar um tempinho para você ler, rever e eu já volto com a resposta correta. Vocês acreditam que todas as alternativas a gente está falando coisas que acontecem no olho? Lógico que não é o nervo óptico. Então, por isso que tem que prestar muito atenção em cada alternativa. Realmente, existe uma região do nosso olho que focaliza a luz, né? É o cristalino. Existe uma região no nosso corpo, né, que já não está mais nos nossos olhos, mas que está no nosso cérebro, né, no nosso sistema nervoso central, que registra, que guarda essas imagens, a nossa memória. Na letra C, eu acho, Fabiano, que é o nervo óptico que leva as informações do olho para o cérebro. Perfeito! Resposta letra C. Então você tinha que ter muita atenção ao ler A, B e C, que existem estruturas nesse funcionamento do nosso corpo, porém não é o nervo óptico o responsável. Então, vocês não estavam pedindo um quiz mais difícil? Eu comecei a aumentar a dificuldade porque vocês solicitaram, eu ouvi daqui. Então, vamos adiante? Vou mostrar para vocês a partir de agora um pouquinho mais do cone e do bastonete. Vamos conhecê-los? Então, eu já sei que cones e bastonetes são células sensíveis à luz. Ou seja, tanto cones quanto bastonetes são fotorreceptores, são sensíveis à luz. E onde é que eles ficam mesmo? Ficam na retina. Só que vocês percebem que cones e bastonetes têm formatos diferentes. Se eles tivessem o mesmo formato, eu dava o mesmo nome. Por terem formatos diferentes, características diferentes e desempenham funções diferentes, eu tenho nomes diferentes. Então, na retina, existem 2 tipos de células receptoras de estímulos luminosos, cones e bastonetes. Então, percebam seus formatos.
Lembra que eu falei naquela aula sobre célula, que célula tem que ter 3 partes fundamentais: membrana, citoplasma e o que mesmo? Material hereditário. Os formatos das células mudam conforme a sua função. Então, quando eu junto células com formatos semelhantes e que desempenham a mesma função, eu tenho o que mesmo? Um tecido, isso mesmo. Você lembrou daquela aula sobre a organização, que eu tenho uma célula, que depois várias células juntas eu tenho um tecido, que forma um órgão, que forma um sistema e que vai chegar até o nosso organismo, que forma o corpinho de vocês. Então vocês repararam que aqui eu tenho uma célula, então ela tem que ter núcleo, que é aquela região onde eu encontro o material hereditário. Vai ter citoplasma e vai ter a membrana plasmática, que nós já aprendemos. Vamos conhecer um pouquinho de cada um deles, a função do cone e a função do bastonete? Então vamos começar pelos cones. Então os cones são menos sensíveis à luz. Eles não precisam de tanta luminosidade para funcionar. O mínimo de luz, eles já estão agindo. São responsáveis pela percepção das cores. Olha que legal, a gente enxerga colorido. Eu estou vendo aqui, Fabiano, na tua tela, 3 cores diferentes, azul, verde e vermelha. Então, os cones são responsáveis por enxergar essas cores. Mas daí você pensa, mas existem outras, cadê o amarelo? Cadê o rosa? Cadê o laranja? Já vou chegar nessa situação. A retina humana são encontrados os cones. Então, todos nós, seres humanos, nós temos lá no fundo dos nossos olhos 3 tipos de cones: sensíveis à luz azul, sensíveis à luz verde e sensíveis à luz vermelha. E daí você se pergunta, então eu só vejo essas 3 cores? E as outras cores eu enxergo, mas quem é o responsável? É o bastonete? Não. É o cone. Então, se você vê laranja, se você vê rosa e outras cores, os cones também são os responsáveis. Mas, Fabiano, só tem essas 3 sensíveis a essas 3 cores. Como que eu vejo? A resposta está nessa tela. Olha que legal essa imagem que eu trago para vocês. A mistura, o encontro dessas 3 cores fundamentais, eu tenho a formação de outras cores. Então, a infinidade de cores detectadas pelo ser humano deve-se à diferença na proporção de estímulos de cada cone. Ora o verde funciona mais, ora o azul, ora o vermelho. Essas combinações formam as demais cores. O cérebro interpreta esses conjuntos de proporções com uma sensação para cada uma das cores. Então, vamos reparar nessa imagem? Eu tenho o azul, o verde e o vermelho, que são os 3 cones que existem. Conforme eu vou incidindo a luz nos objetos e eles têm esta coloração, os cones vão funcionando ou deixando de funcionar. E ao juntar o azul com o verde, eu tenho o ciano, que é um azul mais clarinho. O azul com o vermelho, eu tenho o magenta, que é como se fosse um cor-de-rosa. Eu tenho as tonalidades. O vermelho com o verde, o amarelo. Então, olha que legal como as cores são formadas na nossa visão. Aqui eu trago para vocês um recorte, da retina, onde a gente percebe a luz chegando e eu tenho os 3 tipos de cones. Cone que recebe a luz verde, o cone que é sensível à luz vermelha e o cone que é sensível à luz azul. Fabiano, e os cinzas que estão entre eles são quem? Os bastonetes. Bastonete não tem relação com as cores que nós enxergamos. Mas antes disso, para chegar no cone, para chegar no bastonete, a gente tem que falar mais um pouquinho dos cones. Então, quiz número 2. A diferenciação de cores. Como enxergamos as cores? É feita por quem? Letra A, bastonete. Letra B, cones. Letra C, células nervosas bipolares. Ou letra D, epitélio pigmentado. Vou dar um tempinho e eu já volto.
Se você ficou em dúvida nesse quiz, eu vou te dar uma dica. Cones, cores. Começa com as mesmas letras, o mesmo prefixo co. Cores, cones. Então, quando eu falo daquela célula que captura e interpreta a luminosidade, letra B, cones. Vamos adiante? Já conhecemos os cones, as funções do cone. Vamos falar do bastonete? Os bastonetes são estimulados mesmo sob luz fraca. Então, os bastonetes, quando a gente está numa situação de escuro, de penumbra, ele consegue capturar o mínimo de luz fornecida nesse ambiente. Então, eles são usados, são mais ativados para a visão no escuro e não registram cores. Embora eles participem aqui, eu tenho luminosidade no meu ambiente, na minha sala de aula, os bastonetes também estão funcionando. Só que eles são muito mais funcionais no momento de baixa luminosidade. Aqui eu trago para vocês o mesmo recorte da retina da aula anterior, só que agora eu dou destaque para o bastonete. Então, cones e bastonetes estão lado a lado, preenchendo todo o interior do nosso olho, na região da retina. Vamos para o terceiro e último quiz da aula de hoje? É de completar. Os bastonetes são células, espacinho, sensíveis à luz, sendo muito importantes em situações de espacinho, luminosidade. Essas células são encontradas em grandes quantidades em animais com hábitos noturnos. Entre as alternativas a seguir, marque aquela que completa corretamente os dois espaços. Letra A, pouco e pouca. Letra B, extremamente e pouca. Letra C, pouco e muita. E letra D, extremamente e muita. Leia bem, retome e eu já volto para corrigir com vocês.
Ai, Fabiano, esse era um pouquinho mais complexo, mais difícil, me tive dificuldade, eu confesso. Não tem problema. É a intenção. Ora, nós temos quizzes mais fáceis, ora mais difíceis. E a gente está aqui para aprender todo mundo junto. Então, os bastonetes são células sensíveis à luz. Será que elas são muito, pouco, extremamente? Então, os bastonetes são células extremamente sensíveis à luz. O mínimo de luz possível oferecida, ela já é ativada. Por isso que nós enxergamos no escuro. Sendo muito importante em situações de pouca, baixa luminosidade. Então, a alternativa correta, letra B de bola. E olha que curiosidade, existem animais, principalmente aqueles de hábito noturno, têm muitos bastonetes. Porque como eles têm um hábito noturno de caçar, não tem luminosidade, é noite na selva, no ambiente onde ele vive, ele consegue visualizar melhor a sua presa. Vamos lá pegar o nosso caderno? Vamos para a nossa atividade de caça. Número 1. Associe corretamente as duas colunas. Eu trago 3 partes do nosso olho. Letra A, retina. Letra B, cones. Letra C, bastonetes. E você vai fazer a associação com visão na penumbra, camada sensível do globo ocular e a última, visão em cores. Você vai copiar esse exercício e para responder é muito fácil, relacionar as colunas, as 3 letras. Eu vou dar um tempinho para vocês copiarem e eu já volto para a gente encerrar a nossa aula de hoje.
Exercício copiado, ótimo. Vai fazendo com calma, reveja, releia, assista novamente a aula. Tá vendo a tela atrás de mim? Significa que nossa aula está ao fim. Então, o que nós vimos e conversamos na aula de hoje? Falamos sobre os cones e os bastonetes. Os dois tipos de células que são sensíveis à luz, ou seja, os fotorreceptores que nós encontramos na nossa retina. Só para ver se ficou claro na sua mente, falei em cones, são as células responsáveis por ver as cores. Falei em bastonetes, são aquelas células responsáveis para nós visualizarmos no escuro. Perfeito? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, que tenham compreendido melhor o funcionamento dos nossos olhos. E eu vou deixar já uma dica para vocês. Você usa óculos? Você tem algum problema de visão? A nossa próxima aula nós vamos falar sobre isso. Então, pega o seu óculos, quem usa óculos, eu vou pegar o meu. E a gente se encontra na próxima aula. Tchau, tchau!